e recebendo o nosso entrevistado. Pois é, Alexandre o Costa. secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Cajazeiras, Alexandre Costa. Inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia, rapaz. Eu A disse nomenclatura a você, estava incompleta. lá em Santarém botado no de tecnologia, ciência e tecnologia, né, para criar lá. Jarima Pereira, faça as honras. Alexandre, 2 meses. Não? 2 meses não, 2 meses que foi anunciado, né, no final do ano. Tá nem 2 meses não, 1 mês. Exato. Já deu para se posicionar, que o cara pergunta assim, se posicionar na administração municipal, você que é um homem vivido na iniciativa privada, é diferente assumir um órgão público com tão pouco tempo para já mostrar alguma coisa? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Boca Quente. Meus cumprimentos a você, Jarismar, ao nosso Ian e o Helder, e especialmente aqui os nossos ouvintes do tradicional líder de audiência, o nosso famoso Boca Quente. Na verdade, Jarismar, não vejo muita diferença não, apesar que eu estou vindo oriundo do setor privado. Meu primeiro emprego foi no setor público, numa empresa de economia mista. Trabalhar foi a minha formação. E pela minha própria formação, claro que não tinha experiência direta como secretário, mas tem noção, lidava na outra parte, como eu disse, do outro lado do balcão. Você tem ideia como é que funciona exatamente a questão da coisa pública. Totalmente diferente, ou seja, da questão do setor privado. E você tem que andar exatamente no limite, ou seja, da coisa pública. Claro, é um cargo de confiança que eu recebi da prefeita Corrinha, que eu geralmente vi como um desafio. Geralmente, como eu estava vários anos, você sabe, desse movimento na sociedade civil organizada, cobrando, chegou o inverso. Agora eu vou ser cobrado, ou seja, é a oportunidade que eu tenho, entendo como desafio, mas em cima da sua pergunta, já não de tudo, não tenho conhecimento total da secretaria, mas já tenho uma avaliação, já puxei números, já temos um plano de trabalho ou seja, nós já temos praticamente um rumo e temos algumas demandas, inclusive, para anunciar aqui hoje. Alexandre, justamente era a minha pergunta essa, sobre a sua chegada na secretaria. Quais são as novidades que teremos para 2026? E já indago sobre a Expo Negócios em Cajazeiras, né, que o ano passado não tivemos, foi adiado para 2026. Você vai estar à frente também da Expo Negócios e já tem novidades para serem implantados? Veja bem, nós já montamos o plano de trabalho, vamos submeter a avaliação da prefeita, mas basicamente a gente segue as normas da programação anterior e dentro de um foco específico. Às vezes as pessoas associam o nome de Alexandre Costa, empresário, que é questão de obra, aeroporto, essas coisas. A questão do outro lado que eu estou falando para você, Jarisma, do outro lado do balcão, nós temos seguindo uma linha, exatamente da linha da própria prefeita, nós temos a questão do lado das pessoas, ou seja, queira ou não queira, o objetivo final, ou seja, da coisa pública é o bem-estar das pessoas, ou seja, cuidar das pessoas. Então, dentro da proposta que nós temos aí, para cuidar exatamente disso, nós temos a questão do MEI, do microempreendedor individual. Ou seja, uma política, ou seja, que incentiva quem quer trabalhar. Essa questão que já existe no país, a coisa que o chamado Brasil grátis, que você recebe benefício, que você não tem uma contrapartida, o empreender é diferente. Nós temos uma estrutura, nós temos a casa do empreendedor, nós temos o microempreendedor individual, nós temos a sala do empreendedor, nós vamos buscar recursos, ou seja, junto ao Sebrae, os bancos oficiais, ou seja, para bancar, ou seja, custear esses empreendedores. Geralmente na rua eu encontrei uma pessoa, Darimar, na última sexta-feira, procurando uma ajuda, o que é que ele queria. Ou seja, e essa pessoa, que pela abordagem que fez para mim, é exatamente a cara da política que eu pretendo implantar na secretaria. Ele disse: doutor, estou precisando aqui de um dinheiro, arranjo um dinheiro porque eu vou botar meu negócio. Você trabalha com o quê? Trabalho com pintura. O que é que você está precisando? Estou precisando de um compressor. Pronto, você tem a ideia, o modelo. Então, essas pessoas
que já têm um foco do trabalho, que já estão trabalhando, vão ter prioridade, ou seja, de ser recebido na casa do empreendedor. Estou fazendo o convite agora, na sala do empreendedor. Nós temos aqui um agente de desenvolvimento, o nosso Fernando Nunes está aqui, meu subsecretário aí, nosso valoroso Neto Meireles. Ou seja, nós estamos, numa política especial exatamente do lado das pessoas, do lado produtivo de cuidar das pessoas. Mas isso aí é uma forma que nós estamos abertos. E respondendo a sua pergunta, vamos iniciar no nosso plano de trabalho as nossas feiras, né? Qual é a vitrine, ou seja, da Prefeitura Municipal de Cajazeiras? Você sabe, Ian, que isso remonta desde a década de 90, quando criou-se a FENASE. Na época era o presidente da Associação Comercial e foram 8 FENASES, que se extinguiu, depois voltou de novo com a Expo Negócio. E agora nós já temos praticamente definidos, já está no nosso plano de trabalho, ou seja, Expo Negócio 2026, eu quero comunicar formalmente aos nossos empreendedores, aos expositores, que nós já temos um cronograma praticamente definido. O lançamento da Expo Negócio 2026 acontecerá em março, certo? E a feira, a execução da feira, vai voltar ao extremo anterior na Semana da Cidade em agosto. Então, praticamente, isso é o grande diferencial do setor privado do setor público, ou seja, o setor público ele é lento nas definições. O privado, por necessidade de sobrevivência, ele trabalha com uma coisa importantíssima, o planejamento. Então, é isso que eu estou trazendo da iniciativa privada para colocar isso, ou seja, o empreendedor. Agora, aí você diz, qual a importância você está anunciando aqui? Nós estamos hoje, 8 de janeiro, é isso? O lançamento vai ser em março, a feira é em agosto, ou seja, o expositor, com essa questão desse tempo, ele tem um fator importante chamado a previsibilidade. Ele tem condição de se programar, ver o caixa dele, como é que ele pode pagar em quantas parcelas, ou seja, basicamente é isso. Ou seja, então, nós já temos definido essa questão da Cajazeira Expo Negócio e temos mais 2 outros eventos que eu queria complementar. Nós temos também um evento que eu achei magnífico e as pessoas perguntaram, rapaz, será que ele vai continuar esse evento? Mas é chamada a Feira da Mulher Empreendedora. Eu acredito um dos melhores eventos que conseguiram aqui. Você teve condição de participar, Jarimar, viu lá? Uma coisa belíssima. Eu disse, está louco? Eu vou cancelar, eu vou ampliar. No mínimo que eu posso fazer, que eu disse lá, meus assessores, ou igual ou melhor, mas regredir jamais. Isso é louco, ou seja, você hoje, a era do empoderamento das mulheres, nós vamos cancelar isso. Inclusive, nós estamos numa reunião marcada com essa questão essas mulheres, a coordenadora dessa feira. Então, basicamente, eu acredito como essa feira ela surgiu, Ian, foi exatamente no mês, ou seja, do Dia Internacional da Mulher, e é março. Eu acredito que vai ser na última quinta ou sexta ou sábado de março. Então, praticamente já está, quer dizer, pré-agendada. E a outra chamada, que nós vamos definir, é a chamada do MEI, do empreendedor individual. Esse aí que é o nosso foco, que nós vamos, ou seja, dar apoio total nesse tipo de coisa. Ou seja, hoje nós puxamos aqui uns dados aqui, não foi, Fernando? Hoje nós temos, você sabe que eu gosto de mexer com números, hoje nós temos, em termos de microempreendedor individual formalizado, em torno de 2.400. A meta talvez é dobrar isso. O que é isso? A gente quer fazer uma pesquisa, a gente trabalha com parceria com o Sebrae, nós vamos mapear, identificar quem são os microempreendedores informais, que tem esse perfil que eu falei, Ian, do cara do compressor. Ou seja, ele já está trabalhando, cara. Eu não vou bater a porta da casa dele. Você quer? Não, ele está vendo, cara. Então isso aí é um projeto antigo chamado microcrédito, né? No fundo é isso. E tem isso, o microcrédito nos bancos oficiais, tem um Banco do Nordeste, ou seja, você quer trabalhar, já tem a ideia, já trabalha, já conhece da arte, então a obrigação, o foco da nossa secretaria é estimular essas pessoas. Ô Alexandre, você falou aqui referente à questão das feiras importantíssimas. Uma que teve grande destaque, porque há muito tempo não acontecia, era a do agronegócio de Cajazeiras, a Feira do Agro. Também está na previsão para 2026, né, esse apoio e incentivo também para a Feira do Agronegócio de Cajazeiras? Sim, veja bem. Olha aí o nome da secretaria. Secretaria de Desenvolvimento Econômico
inovação e tecnologia. Ou seja, praticamente você tem que trabalhar com esses elementos, o conjunto. Hoje nós vivemos na era, podia dizer hoje, é uma palavra que está muito em voga, ou seja, antigamente era parceria, hoje chama essa ideia colaborativa. Olha, por que eu estou falando colaborativa? A feira que você fala do Expo Agro é uma feira, ou seja, realizada pelo governo do Estado. Então, quando eu estou falando a palavra colaborativa, o Estado e o município têm que estar de braços juntos, ou seja, como teve na última feira, que não ampliar, para duplicar. Mas isso aí é outra proposta que nós temos, que esse espaço aí a questão do parque de eventos, coisa desse tipo lá, aquilo ali para Cajazeira eu ainda acho aquela feira, não quero ser nem severo, é muito acanhado, mas merece uma coisa maior. Ô Alexandre, tudo que a gente fala se coloca dinheiro. Quando foi criado a secretaria, eu acompanhei essa questão da criação da secretaria, tinha 2% era destinado para a secretaria, exatamente para ter fundo, para ter dinheiro. Começou com empréstimo, a pequenininho, a barraqueiro, havia uma inadimplência grande, depois, acho que foi na administração Denise, comprou balança, uns congeladores, não sei se desapareceu. Você, nesse ano, os anos que tem dinheiro dessa arrecadação, e como é que tem inadimplência muito na sua secretaria, porque a gente só fala administra com dinheiro e com saldo. Conta vermelha não se administra não. Você parece que já foi empresário ou mas a linha é exatamente essa. Só com conversa você não realiza. Aí volta a questão anterior. O que é que dá sustentabilidade o programa do empreender? É exatamente o fundo do empreender. Exatamente em cada venda, ou seja, nota fiscal para a prefeitura, você recolhe um valor de X, 2% lá. Agora ocorre que a gente percebe, não só aqui em Cajazeiras, existe algumas brechas nessa lei que algumas pessoas questionam para não pagar. Você sabe como é isso? Ninguém quer pagar imposto. Mas nós já acionei aqui a Procuradoria no município, já as cidades já conseguiram sanar isso, ou seja, e isso aí é a mola mestre do sistema. Isso tem que vir para a secretaria investir nisso, mas dentro daquela política, Jarimar. Você quer trabalhar, você já está trabalhando e a gente investe nessa política que eu acredito é uma das políticas, não só minha, aliás, é a política do município e da própria da prefeita, ou seja, no fundo não é só obra, construção, é exatamente cuidar das pessoas, é o social, isso nós vamos investir pesado. Alexandre, como você planeja atrair novos investimentos para a cidade de Cajazeiras? Quando eu falo de atrair novos investimentos, como Cajazeiras poderia, para se tornar uma Sousa com indústrias, novas empresas e, ao meu ver, indústrias, mas ao seu ver, ao seu ponto de vista, quais seriam essas principais áreas de foco para o desenvolvimento econômico de Cajazeiras? Veja bem, nós temos um estudo que eu fazia na CDL, hoje nós estamos continuando lá na secretaria, Ian sabe muito bem disso, é homem de contabilidade, o Neto Mireles aí, nosso subsecretário, também sabe disso. A gente puxa recolhimento de ICMS. O ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, ele é um indicador, ou seja, como a economia, é um termômetro como a economia se comporta. E o que é que acontece? Hoje, nós estamos atualizando esses dados, estamos virada de ano, mas considerando o ano de 2024, nós temos uma diferença de recolhimento para Sousa em torno de 28 milhões de reais. Ou seja, o que é que ocorre? Sousa fatura mais, a cidade fatura mais, o que é que diz? Ela tem um potencial econômico maior, em tese, depois eu quero questionar isso para você. Mas o que é que ocorre? Mas isso não é coisa do outro mundo, não. Você falando esses 28 milhões, você dividido por 12, essa dá uma diferença de 2 milhões e 400 mil por mês, em números redondos. O que é que eu quero? Então, a nossa política, exatamente nesse trabalho que eu fui na CDL, a gente alertava, Jarimar, que algo tinha que ser feito para reverter isso, para a Cajazeira deter sua hegemonia econômica. E não está difícil, não. Hoje, Cajazeiras é o 8º PIB da Paraíba. Ou seja, ela tem um potencial fortíssimo, ou seja, isso comparando, é superior a Sousa ficou no 7º, mas não estamos no 8º. Comparando hoje os dados desse indicadores econômicos, nós temos a renda per capita maior do que Sousa. Nós temos o IDH, que eu estou falando de cuidar das pessoas, desenvolvimento humano municipal maior do que Sousa.
Não é questão de comparativo de ser melhor do que Souza, que a minha ótica é bem clara. Souza não deve brigar com Cajazeiras. Quem deve brigar com Souza com Cajazeiras é Tatica e Jorge Abrão no futebol, com Souza e Atlético. Não tem nada a ver. Porque na realidade essas economias se completam. A realidade é essa. Então o que é que ocorre? Então, em cima desse propósito, uma das metas da questão de alavancar investimentos para cá, praticamente deu início, na primeira viagem que eu fiz a João Pessoa, para implantação, ou seja, o lançamento, aliás, foi o lançamento do Parque Tecnológico Horizonte da Inovação, a sede de João Pessoa. A gente sabia informalmente, Jasmar, que vinha unidade para cá, mas não tinha o compromisso formal. E nesse lançamento, o governador anunciou, não só 3 unidades do Parque Tecnológico fora de João Pessoa, mais 3, uma Papato, Souza e Cajazeiras. O único representante que tinha lá do sertão só tinha Cajazeiras, estava lá. E resultado, ele anunciou, e nós de cara fomos para cima do secretário de Ciência e Tecnologia, o nosso Cláudio Furtado, e ele assegurou que está vindo aqui esse mês para anunciar a questão da implantação do Parque Tecnológico Horizonte da Inovação, unidade de Cajazeiras. Aí você pergunta, e isso aí vai servir o quê? Como é que a gente pode reverter essa questão da diferença de CMS de Cajazeiras? Muito. Ou seja, Cajazeiras hoje tem um polo de saúde, um polo de serviço, um polo educacional, mas ele tem um que estava, ou seja, solto, que não era explorado, chamaram o polo de tecnologia. Hoje a gente tem o que ninguém tem, Jaremar. Nós temos massa cinzenta. O próprio secretário disse na reunião lá na Câmara Municipal, quando assumiu o compromisso de implantar isso, que teve em Fortaleza visitando uma fábrica lá, uma empresa de tecnologia, 60% era tudo aqui de Cajazeiras. Ou seja, ele ficou impressionado. Então, com esse advento desse parque tecnológico, então, isso vai vir empresas, para absorver essa mão de obra, ou seja, reter essa mão de obra, que na realidade é o seguinte, nós temos uma verdadeira fuga de cérebros. Nós preparamos as pessoas, o cara tem um curso tecnológico de 3 ou 2 anos, no primeiro semestre, a empresa está levando o cara. É que essas pessoas fiquem aqui, ou seja, dê seu conhecimento aqui, ou seja, o processo da chamada, o círculo virtuoso do desenvolvimento. Sem isso não vai. Então, isso aí é uma das grandes propostas que nós vamos abraçar, esse Parque Tecnológico Horizonte da Inovação. Eu queria deixar até marcado com você, se for possível, receber o outro secretário, o secretário estadual de tecnologia, para ele mostrar e ver como é que fica explicitamente esse novo, uma grande conquista de Cajazeiras. Certeza. Tem um ouvinte na linha, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Siluca. Fica à vontade, Siluca. Eu queria dizer que Cajazeiras não podia ter escolhido melhor. Pessoa inteligente, competente, capacitado em tudo que vai fazer o doutor Alexandre Costa. Mas eu queria fazer um pedido ao doutor Alexandre Costa. O governador, toda semana, anuncia indústria naquela região de Campina Grande e João Pessoa. Toda semana se anuncia. No mês passado ele anunciou 36 empresas num polo de confecção em Guarabira. Antes, Cajazeiras não podia ter isso porque não tinha água, nem tinha energia, nem tinha aeroporto. Hoje a gente tem tudo isso. Tem água sobrando, que tem do São Francisco, mandando para todo canto. Tem energia, que tem as estações agora de energia em Cajazeiras com energia sobrando. E temos um aeroporto. Então, está na hora de Cajazeiras receber essas indústrias que está ficando lá em João Pessoa com imposto de 1%. Então, 1% que as empresas vêm de fora, pega nosso dinheiro, tem o terreno de graça, tem tudo do governo e só paga 1% de imposto. E a gente aqui pagando 20% de imposto ao Estado. Obrigado e boa tarde. Parabéns, doutor Alexandre. Obrigado, Siluca, pela participação. Tem mais alguma pergunta, Raimundo? Então vamos ficar à vontade. Não, meus cumprimentos a você, Siluca. Obrigado pela sua intervenção. Claro que o Siluca está do outro lado do balcão. O Siluca agora é empresário. Agora teve uma recaída, voltou representante do comerciário. Eu queria entender como é essa lógica. Você vê, é um homem, ou seja, multifacetado. Não sei se você gostou do termo. Eu não sei como é que ele age. Agora, se eu estou falando com empresário ou com comerciário, então tem que se preparar para conversar com o Siluca. Mas, brincadeira à parte, mas a sua preocupação, você, inclusive, conversou comigo essa semana na caminhada, essa sua preocupação, e nessa parte de geração de emprego, a saída que nós vemos aí,
não só a empresa comum, ou seja, a empresa não é indústria comum, geração de mão de obra, que é importante, empresa do setor de alimentos, setor metalúrgico, tudo, mas essa questão que eu falei, que eu citei aqui na minha observação, a questão das indústrias de perfil tecnológico, que vai absorver a mão de obra aqui. Isso aí nós vamos trabalhando. E respondendo a sua pergunta, uma das primeiras sondagens que eu consegui, casualmente lá em João Pessoa, durante a inauguração do Parque Tecnológico Horizonte da Inovação, foi um contato com um dos diretores do telemarketing aqui, que fosse chamado também conhecido como call center, para implantar em Cajazeiras. Essa coisa não é coisa do outro mundo, já existe em João Pessoa, já existe em Campina, recentemente, mais uma vez, Cajazeiras cochilou nisso aí, tem Patos, e a próxima bola da vez, quem está entrando no circuito sou eu. Então, brevemente, ou seja, eu tive, antes de entrar aqui na difusora, recebi um contato do CEO lá dessa telemarketing, a Dianes, que tinha interesse em investir. Nós estamos agendando uma conversa com a prefeita, com ele, uma vinda aqui, para investir. Isso gira em torno de 300 empregos. Isso vai acordo fachada. Quem sabe como é que opera um telemarketing, um volume de pessoas muito grande, 24 horas. Então, basicamente, nós já temos, ou seja, um foco. Agora é bom dizer o que isso são projeções, isso são projetos. Para depois você chegar aqui e dizer, inaugura quando? Inaugura quando? É para você o seguinte, mas isso aí é foco da secretaria, ou seja, de gerar emprego. E essa realidade cai como uma luva. Aí você pergunta, Ian, por quê? É bom que vocês saibam que agora já está em fase de conclusão o ramal do Apaldi, que está subindo lá para o Rio Grande do Norte, e a questão também do canal do Apaldi e o ramal do Salgado. Essas pessoas tudinho eram em Cajazeiras. Você vê quantos ônibus circulam em Cajazeiras, você sai para fazer caminhada às 5 horas da manhã, é um congestionamento de ônibus dentro da cidade, que já diminuiu muito. Então, essas pessoas já têm que ter uma observação. Para onde é que vão essas pessoas? Isso vai ser um problema social. Então, é isso aí que, pensando nesse negócio, essa empresa de call center, nós vamos instalar aqui em Cajazeiras, para, ou seja, absorver essas pessoas que queiram, ou seja, trabalhar, investir e não sair para outros centros. 15 mais 56, estamos chegando aqui na reta final. Quero deixar só uma pergunta, o Helder Rodrigues e Jarismar Pereira, sobre essa questão dos empréstimos através do Fundo Empreendedor. Será possível uma contemplação especial aos comerciantes da Travessa Joaquim Costa e também do mercado público? Veja bem, você tocou num assunto que podemos dizer nevrálgico. Essa semana, nós, na secretaria, eu, nosso subsecretário Neto Meirelles, nosso agente de desenvolvimento Fernando Nunes, eu fui abordado exatamente com a preocupação de algumas pessoas, do pessoal que estão situados lá no Hotel Cacique, que estão divididos em duas etapas. O pessoal do Mercado Central está no Hotel Cacique. O pessoal aqui da Travessa Joaquim Costa, que vizinha a gente aqui, estão lá exatamente na antiga 6 autopeças, ali próximo da Rodoviária Velha. E o pessoal da Travessa, do que estão no Cacique, não pode se reclamar, na realidade, pelo jeito que eles reconhecem, estão muito bem acomodados, muito bem localizados, mas eles reclamam na realidade, ou seja, da questão do fluxo de pessoas. Não se pode comparar um espaço aqui no centro da cidade com outro lá. Então, eles estavam preocupados e nós reunimos, inclusive, com o subsecretário da ação, que no caso é Rivelino, da Secretaria de Rivelino lá. Você não chama orçamento popular. Estava presente e eu vi Vanderlei, nosso Vanderlei, estava lá, o subsecretário do Orçamento Popular, e nós vamos levar essa demanda para prefeito. Como é que nós vamos resolver? E dentro dessa política, ou seja, do social, eu acredito, pelo que ela já fez, ou seja, o local que ela instalou, pronto, agora vamos continuar. Mas a informação que eu tenho já é que eles fizeram durante a reunião, fizeram uma pergunta que eu na época não sabia, mas foi, ou seja, a questão. E essa reforma, começa quando? Termina quando? E liguei para o setor de licitação, para o Samuel, disse que esse processo está em fase final já para o prefeito assinar a ordem de serviço. Inclusive, eu quero até utilizar esse espaço do Boca Quente, essa notícia. No Mercado Central. No Mercado Central. O dinheiro está aí. E o dinheiro está aí. Então, fazendo essa coisa, eu tenho uma reunião aqui agendada com a prefeita, isso já está na pauta. Eu quero dizer, o caso Eliane, que esteve lá comigo, seu Chico, fique tranquilo que nós estamos vendo isso, como eu falei para vocês. Vocês não tem que ligar para mim, não. Quem vai ligar para vocês sou eu. E eu já estou antecipando. A ideia é essa, falta só formalizar junto com a prefeita.
Ok, Alexandre, não dá mais tempo para nada. Nossa entrevista hoje com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cajazeiras, Alexandre Costa, agradecer aqui a sua presença. Algo mais que a gente não perguntou, rapidinho, que já estamos chegando ao final, fica à vontade. Não, na realidade, nós estamos cumprindo uma missão dentro daquela política da prefeita de querer incentivar, ou seja, a economia, que é uma função nossa, mas dentro do princípio paralelo, cuidando das pessoas. É isso aí que nós temos que dizer aí, que nós estamos dando total apoio, principalmente esse momento crítico que se passa, tanto o pessoal da Travessa Joaquim Costa, que já estão acomodados lá, como o pessoal do Mercado Central. E no mais a dizer que dessas propostas que nós temos aí, nós acreditamos que um dos grandes parceiros que nós vamos manter é o Sebrae. O Sebrae é o nosso grande parceiro, inclusive nós vamos fazer esse mapeamento que eu falei para identificar o grau de informalidade dos microempreendedores individuais para fazer, ou seja, um levantamento, um mapeamento informal, ou seja, como é que podemos dizer, é a nossa Cajazeira, ou seja, a realidade é essas, e para a gente definir o rumo, as diretrizes, quais são os pilares que a gente tem que investir para tornar a Cajazeira uma cidade desenvolvida e, acima do mais, ou seja, manter a sua hegemonia econômica no Alto Sertão da Paraíba. Ok, Alexandre, obrigado pela sua participação aqui no nosso Boca Quente, parte 2. Lembrando que daqui a pouquinho tem Fernando Antônio com